Vamos lá, então, eu sempre como já fui atleta profissional de futsal, né? Minha origem, então, vem de uma atividade esportiva do futsal, fui profissional, e aí iniciei a faculdade, joguei fora do país profissionalmente futsal, e depois, quando eu retomei, decidi estudar e fui terminar minha faculdade. Onde você E aí, jogou? até, Desculpa, onde você jogou? eu joguei na Itália, na Lazio, na Itália. Verdade, cara. Dava um chutinho. Que legal, cara. Caraca, velho. Só que é aquela questão, né, Juliano? Eu tive uma cabeça mais pensante do que pelo coração e pensei a longo prazo e hoje vejo que acertei. Então fui estudar. Fui Legal. estudar porque pensei a longo prazo. Então, eu sempre gostei muito de esportes e quando eu iniciei na faculdade, eu gostava mais da parte de... Eu me via como um professor do ensino superior, dando cursos, fazendo palestras, e aos poucos eu fui mudando a minha opinião, né? Eu comecei no mercado de trabalho com academias há mais ou menos uns 7, 8 anos, né? Entrei nesse mercado, eu sublocava uma sala de uma academia, pagava taxa e tinha os meus alunos. E aí eu fui montando uma rede de alunos. Quando eu cheguei mais ou menos em 20 alunos, eu comecei a pensar em abrir o meu espaço. Fui ver sala comerciais, fui fazer minhas contas. E aí, junto com isso, eu alocava uma quadra de futsal. Uau. Comprei vários equipamentos numa rede esportiva aí do Brasil conhecida. Parcelei em 12 vezes várias coisas, fui pagando mensalmente, pagava a taxa da quadra e começava a levar meus alunos lá. Aí fazia o treinamento funcional coletivo, que eu chamo, né? Então, além de personal, eu já trabalhava com aulas com 6, 8 alunos, de modo coletivo, e aí foi criando uma turma com os amigos, com vizinhos, e quando eu vi, eu estava com 2 turmas, 3 turmas, e aí eu cheguei num ponto que eu já conseguia pagar um aluguel bacana e ganhar um dinheirinho. E aí eu fui crescendo e abri o meu espaço em 2017, né? E aí eu comecei com uma sala menorzinha, tinha uns 80 metros quadrados, mais ou menos, a minha sala, e fui, graças a Deus, melhorando, consegui montar uma equipe, né? Hoje eu tenho 4 professores que trabalham para a minha empresa, digamos, né? E aí, em 2018, quando eu entrei para a Sociedade Brasileira de Personal Trainer, na verdade foi onde que eu comecei a pensar mais na questão da gestão, porque só vontade e você trabalhar duro no dia a dia também não é suficiente. Você precisa pensar como empresário. E aí eu consegui ter esse start de pensar diferente, de formar uma equipe, porque eu, Douglas, não conseguia mais dar conta da procura que eu tinha. Então, eu comecei a pensar dessa forma, abri empresa, fiz toda a questão burocrática e legal, né? Até então. E aí hoje estamos aí com trabalho de personal trainer, né? Eu trabalho com personal trainer, treinamento funcional coletivo e assessoria de corrida. Eu trabalho com corrida também. Ô Douglas, então, qual era o problema antes da certificação? O que você estava enfrentando, que você precisava resolver? Aquele dilema. Eu falo que é aquela situação que a gente tem que decidir. Qual que era o problema? Na verdade, Juliano, eu não tinha um grande problema, para falar bem a verdade. O que eu via? Eu já, um ano antes de ir participar, eu já seguia o Marcos, eu seguia alguns profissionais, o Almeres, que faziam parte dessa comissão aí, e eu olhei e falei, cara, eu preciso estar mais perto desses caras. Eu quero estar olhando, eu quero escutar o que eles têm para me falar, eu quero ver o que eles fazem de diferente para mim, que aqui em Pato Branco é considerado o interior do Paraná. Eu quero trazer o que esses caras fazem nos grandes centros, eu quero trazer para a minha cidade, eu quero inovar e eu quero ver o que tem de diferente. Então foi mais ou menos isso, ver o que os melhores do Brasil, algumas referências para mim na educação física, como personal, eles têm a me dizer. Foi isso mais ou menos que eu busquei. Legal, legal, legal. Então,
como é que se diz, é a busca pelo conhecimento através de referenciais importantes. Ótimo. Perfeito. Legal. Foi assim que você conheceu o SBPT, através do Almeres e do Marcos Tadeu? Isso. Uhum. E você decidiu fazer a certificação por qual motivo? O que te levou a fazer a certificação? Na verdade, eu vejo da seguinte forma, eu cito muito como exemplo a Sociedade Brasileira de Medicina, por exemplo. Os caras são muito organizados. E eu vejo que vocês deram esse pontapé inicial e a nossa classe, como educação física, a gente tem que acreditar nisso e brigar por isso. E eu quero, de alguma forma, quem sabe no futuro, somar com a Sociedade Brasileira de Personal. Não quero só ter o título ou fazer parte, eu fiz a certificação. Eu quero ajudar a minha classe a crescer e, juntamente com isso, ganhar mais conhecimento com vocês que tenham mais experiência. Legal, ótimo. Qual foi o maior aprendizado para você lá? Quando eu falo maior aprendizado, não significa que vai ser um. Muitas vezes a gente vai se deparar com 2, 3 experiências, 2, 3 falas. Mas o que foi o pulo do gato que eu falo, né? O que você... Cara, eu para falar bem a verdade, eu via, não com maus olhos, mas essa questão de vender, por exemplo, esse treino teu que você tem nos 12 minutos, eu era meio contrário para falar a verdade. Não contrário no sentido de, 12 minutos não tem resultado. Mas eu falei, cara, como que esse cara consegue vender isso para uma pessoa? Porque a gente vem de uma faculdade tradicional, onde a gente aprendia que tem que ser treino de 1 hora. E aonde está escrito, eu vi, depois que eu participei, eu falei, aonde está escrito que tem que ser 1 hora? Depois que eu voltei de lá, as minhas aulas não passam, elas ficam entre 30 e 40 minutos e é treino dado, treino feito. Não tem que ficar enrolando aluno, não tem que colocar aluno na esteira para ficar conversando. Então a gente tende a ganhar mais tempo com isso também. Eu acho que isso foi o ponto. Cara, otimização. E o que eu falo? Eu fui para os 12 minutos e como eu digo para todo mundo, cara, qual é o tempo certo? O que eu acho que o tempo de 1 hora provavelmente é o menos certo. É o menos certo. Por conta até da experiência que o aluno geralmente gosta de ter. E, os treinos, quem gosta de treinar, geralmente você vê um treino de 30, 40 minutos, tem um auge e acabou. O cara tem que ir embora no auge. O aluno precisa ir embora. É o pico, né? Tem o pico. Ele tem que ir embora no melhor momento do treino e não no pior. Na hora que ele fala, nossa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aí já passou do ponto. Já passou do ponto, né? Então, agradeço aí essa oportunidade, né, de aprendizado, de você fazer jus à profissão, no sentido de... e penso, após esse momento de melhor gestão do tempo das suas aulas, como que foi para você, pessoalmente e profissionalmente? Então, pessoalmente, eu consegui ganhar alguns minutos na soma das aulas do meu dia para conseguir ficar mais na gestão do meu estúdio. Então, eu ganhei horas preciosas que antes eu falava, nossa, como é que eu vou fazer? Eu preciso de mais algumas horas no meu dia. Então, eu consegui otimizar nas aulas. Claro que eu não estou roubando no sentido de acelerar a aula para terminar antes. Mas, no final do dia, eu consegui me organizar para elaborar e gerir melhor a gestão, pensar em horários dos meus professores, ofertar novos produtos, trabalhar melhor com o meu marketing. Então, eu ganhei tempo automaticamente. Perfeito. E como que você se sentiu percebendo que você tinha maior domínio sobre a gestão? Cara, eu acho que foi... Num primeiro momento, eu pensei, para ser bem sincero, eu falei, como que eu não via isso antes? Porque parece que a gente fica meio que numa caixinha, né? Você fica sempre olhando ali, e aquela questão que a gente aprende muito na faculdade, e até que você não tem esse start, esse estalo de pensar diferente, você fica muito preso às coisas que você às vezes vê num livro mais tradicional, meio que a gente via na faculdade há 10, 12 anos atrás. Então, eu percebo que a gente tem que seguir tendências. Eu não posso levar para o resto da minha vida o que eu vi num livro escrito. Então, eu costumo dizer assim, eu preciso ver o que o Juliano falou, o que o João, o que o Pedro falou,
e fazer uma reflexão nisso, você tem fundamento ou não. Se tem fundamento, eu vou pegar um pouquinho do Juliano, um pouquinho do Pedro, e vou levando para a minha caixinha de ferramentas e vou começar a moldar o meu perfil como profissional, tentando pegar o melhor de cada profissional. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E o que mais que você viu de mudança de trajetória, de evolução, de progressão? Eu falo porque pode ser, às vezes, coisas muito simples e que fazem toda a diferença para nós, né? Então, o que você identifica? Uma coisa que eu mudei, e eu mudei no meu lado profissional e já levando para o pessoal. Eu, antes de ir para o personal, lá para o congresso, eu e minha esposa, já se entrando um pouco na parte particular, a gente queria ter um filho e eu já comecei a pensar como que eu vou fazer para chegar antes em casa, para ter mais tempo para cuidar do meu filho. Então, assim, a gente cobra tanto a qualidade de vida dos nossos alunos, para eles tentarem trabalhar menos e otimizar mais o tempo, mais qualidade, menos tempo. E aí eu comecei a pensar como eu poderia fazer isso. E aí que eu entrei da seguinte maneira. Às vezes, quando o indivíduo me procura para um personal trainer, eu, Douglas, tenho que entender que aquele momento lá eu não vou vender. Eu vou colocar um professor meu para trabalhar para mim e eu vou para casa cuidar do meu filho. Então, eu acho que esse tempo de passar mais tempo, às vezes, em casa, a gente não pode só falar para o nosso aluno fazer e a gente não fazer. Então, eu ganhei o meu tempo para mim treinar, eu comecei a treinar depois do congresso, e eu comecei a ir para casa antes, ficar mais com a minha família, né? Então, eu acho que linkou as duas coisas. E você virou papai. Exatamente. O ano passado eu não fui no congresso porque faziam poucos dias que o meu filho nasceu. Então, eu decidi que eu não ia para lá porque isso aí eu posso ir todo ano. Justíssimo. Cara, a gente tem uma história parecida. Sabe que eu falo isso pro Tadeu. Eu sou pai graças ao meu despertar no congresso lá em 2008, velho. Lá em 2008. Eu não tenho dúvida. Quando eu fui no congresso a primeira vez, eu também não era pai. E eu saí de lá com a meta que eu queria me tornar um empresário melhor, um profissional melhor e ser pai. Temos aí grandes semelhanças. Tá? Como você se sente em relação à sua família, estando mais preparado após uma experiência já com jornada pós-certificação de gestão? Como que você se sente em relação à família? Cara, na verdade, eu consigo levar isso como eu consigo suprir melhor algumas necessidades e eu tenho eu me sinto mais firme como empresa. Porque eu tenho hoje, organizações dentro do meu estúdio de substituições que antes eu não tinha. Por exemplo, hoje, se eu quiser ir participar de um congresso, de uma palestra, eu quiser ir viajar com a minha família, ficar 1, 2 semanas fora, eu posso fazer isso. Eu consegui me organizar com relação a isso. Então, hoje, se eu me machucar, por exemplo, se eu quebrar uma perna, se eu tiver algum problema que eu tiver que cuidar da minha esposa, do meu filho, eu posso fazer. Graças à gestão que eu comecei a pensar diferente. Então, eu acho que é sensacional isso. Cara, brother, não é por acaso que eu lembrei de você. De verdade, não é por acaso que eu lembrei de você. Sensacional, tá? O que você gostaria de deixar de mensagem final aqui, cara? Qual é a contribuição do Douglas para esse mundo de profissionais que a gente precisa? Como você falar, cara, acho que você já pode colocar a semente aqui da sua soma. Você já vem somando, tá? Eu só tenho agradecimento a você, porque graças a você, né? A profissionais como você, pais de famílias, homens de caráter como você, que a gente consegue realmente melhorar esse mundo para os nossos filhos. Né? Então você já está isso aí. Cara, qual é a mensagem do Douglas, cara? Eu acho que a gente, em um primeiro momento, você tem que ter a vocação como profissional de educação física, como personal, como profissional da saúde. A gente tem que pensar
na qualidade de vida das pessoas, a gente tem que mudar o ser humano e a gente tem que melhorar de alguma forma. A gente não pode simplesmente pensar no valor, no dinheiro da hora-aula, no final do mês, nas contas. A gente tem que semear algumas coisas no sentido de, se você melhorar o teu aluno, que ele durma melhor, você já ganhou muito. Se você fizer ele chegar em casa menos estressado e conseguir dialogar melhor com o filho, com alguém, ele vai estar melhorando uma família. E dentro dessa família tem várias pessoas. E aí que a gente vê que o nosso papel como educador físico, ele vai muito além. Não é só a questão da performance, do tanquinho, da força, da carga que o indivíduo está erguendo. A gente tem que pensar no macro, a gente tem que pensar no ser humano. O ser humano está antes do plano, perfeito. Porque às vezes eu vejo as pessoas quererem executar a qualquer custo, negando o momento daquela... Às vezes aquela pessoa precisa de um abraço, né, velho? Precisa de um bate-papo. Cara, e tecnicamente, o que você viu de tecnicamente que de repente te despertou? Foi a busca administrativa da gestão? Teve algo mais? Teve alguma coisa? Você falou uma coisa que é o tempo de treino. Além do tempo de treino, o que mais que você vê em relação a ferramentas que você falou, puxa, se eu buscar isso, isso vai me ajudar? Eu utilizo muito já, eu mando através de um software as planilhas para treinamento de corrida para os meus corredores, e eu comecei a usar isso também para alguns alunos de personal online, né? Uhum. Eu não fazia muito vídeo chamada, mas eu enviava catálogos de exercícios, planilhas. Eu comecei a utilizar um pouco mais isso depois que eu voltei lá do congresso, mesmo porque, como eu falei antes, eu tinha um quê com essa questão de enviar o treino e ficar assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto que o aluno me dê um retorno. Eu não sou aquele cara que eu envio o treino e semana que vem eu vou conversar com o cara. Eu preciso do feedback. Eu quero saber, Douglas, eu não fiz o treino, eu só quero que me dê um feedback. Então eu era meio assim com essa questão de enviar o treino e não ter um retorno. Eu acho que depois daquilo ali, eu comecei a pensar diferente até na questão do personal compartilhado, que em 2018 foi muito batido nessa tecla lá no Congresso. Aqui no meu estúdio, a gente atende uma ou duas pessoas somente por aula, né? Eu ainda não inseri essa questão do compartilhado a mais do que duas pessoas, porque eu sou muito da questão da individualidade, eu cobro por isso. Então, eu ainda não consegui inserir, porque a gente tem as aulas coletivas aqui. E as aulas coletivas a gente atende aí a mais do que 4, 5 pessoas na mesma aula. Legal. Então, o personal é no máximo 2 pessoas e ficou essa questão aquém, né? É um posicionamento seu e tá tudo bem. Perfeito. Isso. Uhum. Muito bem, cara. Última pergunta. Define o Douglas pré-certificação e pós-certificação. Vamos lá. Eu acho que faltava uma questão de experiência com relação à gestão, né? E abrir a mente como dono da academia. O que eu podia fazer? Eu me via muito como um professor de academia, professor de estúdio. E após algumas falas até do doutor, que foi falar sobre legislação, agora eu não lembro dele, eu lembro que ele é do Rio de Janeiro. Felipe Bianchese. Perfeito. Ele falou algumas coisas legais, e aí quando eu voltei, eu já fui ajustar essas coisas com o meu contador, né? E isso foi muito bacana. Hoje, todos os meus professores, eu consigo assinar carteira, fazer tudo certinho, pago todos os encargos e prefiro pagar um pouco mais e fazer o certo do que, quem sabe, aí futuramente tá tendo algum problema maior. Eu acho que é uma questão mais de experiência, principalmente com relação à gestão, e ver o mundo um pouco diferente com relação ao ser humano. Acho que foi isso que bateu muito forte para mim. Esse é o pré. E o pós? O pós-certificação? O pós, na verdade, eu vejo que a gente alavancou. Além de pai, né? Além de papai. Eu acho que a gente conseguiu alavancar a questão de se impor mais, Juliano, no sentido que antes a gente tinha um pouco de medo quando o indivíduo vinha nos procurar. Por exemplo, o cara veio me procurar falando de personal. Quando eu voltei, eu criei um termo de compromisso
colocando vários critérios que são os meus critérios. Como assim? Meu amigo, não existe reposição de aula, o valor é X, a gente não em férias paga normal a aula, a gente colocou vários critérios e a gente conseguiu atingir um ponto que, assim, o indivíduo chegou, ele vai ler totalmente esse termo e esses são os nossos critérios. Não tem como a gente negociar isso no sentido de, lá na outra academia eu pagava tanto, tem um desconto. Não, a gente começou a ter mais critério e isso vem dando muito resultado, porque é muito louco isso. Quando você pega e fala, o meu valor é tal, se você quiser, tem que pagar, e o meu valor, porque eu estudei e eu faço parte da Sociedade Brasileira de Personal, é tal. Então, eu acho que a gente conseguiu se impor um pouco mais no mercado, até por essa questão da certificação também. Então, se tornar membro te ajudou nessa questão da valorização profissional. Perfeito. Isso. Muito bom. Irmão, cara, gratidão pelo momento, tá? Obrigado aí pela sua participação. Eu vou finalizar a gravação aqui. Antes disso, vou me despedir. Peraí, deixa eu finalizar aqui. Então, tá aqui, galera. Douglas, tá? Meu, sem palavras, né? Paizão, como é que chama teu filho? Gabriel. Gabriel, nome do meu filho. Ah, é? É, velho. Nome do meu filho, cara. Olha só, cara. Ô, louco. Cara, quanto a semelhança, brother, sensacional. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Bom?